Olá a todos, aqui é o professor Charles, dando continuidade à série sobre desenho de publicidade, desenho de propaganda. A gente chegou a falar de merchandising. O briefing deveria ter sido o primeiro, mas as aulas levaram a outros conceitos antes do briefing, embora a gente tenha feito de forma intuitiva. Mas agora eu vou fazer assim como deve ser feito. Eu vou passar um modelo para vocês, eu vou explicar esse modelo. Essa aula vai ser dividida em duas partes. Tá? Eu vou explicar o modelo. Eu estou fazendo de forma contrária, só para abrir um parênteses aqui. Eu vou explicar o modelo, então seria a prática, e depois eu vou dar o conceito. Então vamos tentar fazer a partir disso. Obviamente muitas coisas vão ficar em aberto, vão ficar com dúvidas, E aí depois a gente vai colocando em prática e aprimorando a partir de conceitos que a gente vai aprender. Briefing, só para um conceito básico aqui, seria um resumo. É o resumo da empresa. E aqui a gente tem o primeiro, o item aqui, é a empresa que você vai identificar. Só para quem aqui pode questionar assim, mas empresa, não trabalho para lugar nenhum, sou aluno ainda. Enfim, leia a empresa como qualquer empreendimento que você esteja fazendo, seja ele como estudante, como aluno, são as coisas que você vai fazer como empreendimento. O seu empreendimento seria o investimento de conhecimento, aprender uma nova matéria, fazer cartazes, trabalhos em grupos. Então, ela vai entrar na identificação de empresa aqui. Só que, obviamente, como é um modelo de briefing, vamos trabalhar aqui uma empresa fictícia, ou até mesmo uma empresa que a gente já chegou a falar. Eu vou colocar aqui, por exemplo, se fosse uma empresa de sapatos, se fosse a Nike. Não vou preencher tudo não, tá? Eu só estou colocando aqui alguns itens, mas digamos que seja Nike. Qual o segmento de atuação dessa empresa? Que ela faz o quê? Ela faz calçados, tênis, roupas esportivas. Então você escreveria isso nesse setor aqui. Roupas esportivas ou calçados. Endereço aí é uma coisa mais técnica, Você vai ver lá qual no caso, por exemplo, quando você está falando aqui de uma multinacional, obviamente ela não tem só um endereço. Quando você está falando de uma empresa pequena, ela só tem uma sede, só tem uma empresa matriz, então é só aquela empresa que você vai trabalhar. É aquele endereço que você vai trabalhar. Quando é uma empresa multinacional, espero que um dia você tenha essa oportunidade de trabalhar com um cliente que seja uma empresa multinacional, caso vocês venham trabalhar com publicidade. Então, assim, caso seja isso, você vai procurar a empresa que é responsável pelo setor de marketing. Então, assim, mesmo que tenha lá a Nike, corporação Nike, existe um setor que é responsável apenas por publicidade. Então, de repente, você vai falar com uma pessoa lá e você vai falar, não, aqui não é que se trata disso não. Então, por isso, uma das coisas que você tem que entender no briefing é isso, Esse resumo é para você não cair de paraquedas num lugar sem saber aonde você está caindo. Então, você tem que fazer esse estudo. Isso aqui, na verdade, é um estudo daquilo que você vai fazer antes de chegar no cliente. E quando a gente está falando de empresa como empreendimento acadêmico, como você como aluno, é a mesma coisa, só que no lugar de uma empresa aqui, você busca o conceito que você está, a matéria que você está trabalhando, o professor que está te pedindo alguma coisa, de que área ele no caso, segmento de atuação seria qual a disciplina dele. Então, assim, é só trocar alguns itens aqui. E aí, quando a gente for fazendo, vocês já vão entendendo melhor. E lembrando, mais uma vez, a gente está falando de uma matéria de faculdade, uma matéria avançada. A gente entrou nessa brincadeira de falar isso aí, vamos até o final agora, mas realmente uma matéria bem avançada. Espero que vocês tirem proveito disso para o futuro e até mesmo para a vida de vocês. Bem, então deixa eu só salvar aqui, que eu esqueci de salvar. Só um minutinho. Vou salvar como briefing mesmo. Uma aula gravada, mas como se fosse ao vivo. Vamos lá. Então aqui, o responsável pelas informações, e o cargo dessa pessoa.
Então, normalmente é um cargo voltado a marketing, a publicidade, e você tem que saber o nome dela. Você não vai falar assim, eu queria falar com o responsável. Aí a pessoa vai falar assim, quem quer falar? Aí você vai falar, sei lá, sou eu, João. Aí ele vai falar assim, não sei quem é João não, cara. Ele desliga o telefone na sua cara. Então, para que isso não aconteça, você tem que pesquisar o nome dessas pessoas, desse responsável. É um trabalho mesmo de investigativo, né, quando você quer chegar a um cliente. Então, você vai pesquisar isso, o nome dessa pessoa e o cargo dela. Aí você já liga para a empresa, caso você já não tenha se apresentado à empresa com portfólio, né, com o seu trabalho, seja o seu primeiro contato, você vai apresentar e vai ligar falando, chamando o nome da pessoa e falando qual setor ela é. E aí fica mais fácil, porque aí ela vai atender o telefone, ou ele, né, e aí você desenvolve sua conversa. É mais fácil, né? Não é que é fácil, mas é mais fácil assim. Então aqui você tem as informações de celular, e-mail. Nesse caso aqui, e-mail é um caminho, mas alguns e-mails eles nem respondem. Se tiver arquivo anexado, eles vão deletar. Estou falando em caso de empresa aqui, né? A gente está falando aqui quando é responsável de uma empresa. Né? Então, pensando, né, como na área de marketing, de publicidade, esse tipo de informação aqui é importante para futuros contatos. Se a pessoa falar, vou te passar meu e-mail, você fala assim, não, eu já tenho o seu e-mail. Né? Então, é interessante isso é legal saber. Mas o celular da pessoa, né, ou o telefone da empresa com contato direto, com ramal direto, é mais importante. Tá? E o segundo contato seria, por exemplo, se for um gerente, né, com um cargo de marketing, seria o seu vice, ou seu subgerente, ou uma secretária, né, direta a essa pessoa. Né? Então, seria o segundo contato. Então, se essa pessoa não tiver, o segundo contato, às vezes, é tão importante quanto. Né? Nunca despreze isso. Né? Assim, às vezes a gente fala, não vou falar com subalterno não, porque, né, você é inferior ao outro. Não faça isso. Às vezes o pequeno é o que vai te dar a informação que você precisa. Às vezes um cargo assim que você nem imagina, um cargo ali de repente de limpeza, é o que vai te dar os dados. Fulano de tal trabalha a tal horário, fulano de tal está aqui de tal hora a tal hora. Então, essas pessoas você tem que tratar muito bem, independente, lógico, de trabalho. Mas nesse caso aqui de publicidade, como você tem um objetivo, né, que seria vender sua marca, ou não vender a sua marca, mas vender o seu trabalho para aquela marca, para aquele produto, né, lembra que a gente já falou sobre isso? Então é importante que você tenha uma relação boa com todo mundo. Isso é na vida, né, mas é importante falar, né? Hoje em dia a gente tem que falar sobre isso, porque às vezes as pessoas esquecem disso. Vamos lá, identificação do evento. Bem, identificação do evento, né, no caso do briefing, esse briefing é um briefing de um cliente já conquistado, né, digamos assim. Então, imagine aqui que esse evento seja, no caso, uma feira de ciência na escola. E aí você já define isso como um evento. Há um tema definido? Aí você coloca sim. Né? Em caso de referência, qual é o tema? Aí você coloca... Bem, você coloca um tema lá relacionado a ciências, tipo de sustentabilidade, de reciclagem, né? Enfim, dessa área. Ou que seja, né, a área que for. Então, assim, o tema, é importante você saber se tem o tema ou não. É bom que tenha, no caso de um evento. Então, só para ficar claro aqui, ficou meio confuso isso aqui. Então, vou explicar de novo. A gente está identificando o cliente. Digamos que esse cliente já existe, já é seu cliente. E aí você vai promover um evento para ele. Então, sim, aqui tem duas partes, identificação do cliente e identificação do evento. Então, caso você já conquiste isso aqui, né, já tem esses dados, já é o seu cliente, e aí você vai promover um evento. Então, vou fazer um evento esportivo, ou um evento na escola, como uma feira de ciência, aí você vai fazer os cartazes, né, toda aquilo que acontece numa feira de ciência, ou numa semana de arte, uma semana de literatura, né? Já tivemos na escola, vocês têm mais ou menos essa experiência. Não é diferente de um evento de empresa não, tá? Às vezes você acha que é muito diferente, você vai chegar numa empresa, vai se tornar adulto, vai falar, caramba, eu fazia isso na escola, e é isso mesmo, tá? Vai acontecer muita coisa parecida. Então vamos definir aqui, né? Não vou criar títulos, mas assim, só para a gente entender do que está se falando. Aqui então, identificação do evento, quando há um evento, quando o cliente já é seu, ou quando a atividade é uma atividade que você vai fazer.
E você define se tem tema, sim, tem tema. Em caso de afirmativo, qual é o tema? O título, diferente do tema. Então, assim, o tema aqui seria Feira de Ciências. E o título, aí sim você vai falar sustentabilidade, reciclagem de garrafa PET, enfim. Aí você vai definir o título. O objetivo principal, qual é o objetivo? Conscientizar as pessoas de que tem que guardar não jogar o lixo, a garrafa PET como um lixo comum, que ela tem que reciclar, que ela tem que levar para um posto de reciclagem, enfim. E aí a tipologia do evento, né? O que é isso aqui, né? Até eu fiquei em dúvida quando eu vi, mas depois eu entendi. Por exemplo, às vezes você faz um almoço, às vezes você faz um café da manhã, às vezes você faz um congresso, né? Uma reunião. Né? Então, assim, todo esse tipo, né? A tipologia de evento, que tipo é esse evento? É o que você vai colocar aqui. Por exemplo, se for um café da manhã, você põe café da manhã. Se for um congresso, né? Como se fosse uma Comic Con, né? Uma reunião de várias pessoas com o mesmo fim. Ou um almoço, uma reunião de almoço, uma reunião de café, um café filosófico, enfim. Aí você vai colocar aqui o tipo de evento, a tipologia do evento seria isso, né? Se é um café, se é um almoço, se é um congresso, etc. A gente está aberto aí, tá? Se você tiver dúvida em relação a isso aqui, depois a gente fala aí pelos aplicativos. Bem, isso aqui é importante, né? Principalmente quando se trata de empresa. Perfil do público-alvo. Né? Você está trabalhando para quem? Para menina, para menino? Qual o gênero? Homem ou mulher? Para os dois? Então você tem que saber. Faixa etária, né? Qual a idade? Né? Então aqui está se relacionando à idade, faixa etária, né? Qual a idade desse grupo, desse público? Então, é para adolescente? É para jovens de 25 a 30 anos? É para meia-idade, de 55 a 65 anos? Enfim, e aí você vai colocar aqui. Né? Esse evento é para quê? É para qual escolaridade? É para ensino médio? É para a galera de faculdade? Então, sim, você tem que entender. Nível socioeconômico, isso aqui é muito importante. Então, por exemplo, você vai fazer um evento para vender, por exemplo, um produto da Apple, um Macintosh. Custa R$55 mil. Aí você chega lá na comunidade, a comunidade não tem nem as necessidades básicas. Então, você vai sair de lá apedrejado, porque as pessoas vão achar que você está insultando eles. Então, o nível socioeconômico é muito importante. Você está falando com quem? Né? Para quem que que esse produto vai vender. Então, se não é para aquele nicho, aquele tipo de pessoas, né, para aquele nível social que você foi, está errado, você não fez o briefing direito. Então, muitas campanhas publicitárias dão errado porque esse briefing aqui, principalmente esse setor, não é feito direito. E aqui, se a gente for transferir isso para trabalhos escolares, é importante também? Sim. Né? Principalmente quando a gente fala de escolaridade, nível socioeconômico e a cidade de origem. Então, você está trabalhando a questão da reciclagem. Vamos voltar à reciclagem aqui. É para quem? É para os alunos do ensino médio? É para os alunos você está no 7º ano, 8º ano. Então, assim, são para os alunos da mesma idade que você ou são para os alunos menores? Você quer fazer um trabalho de conscientização dos menorzinhos? Você está trabalhando para crianças, então, para o primeiro segmento do ensino fundamental, então você tem que ter uma abordagem diferente, né? Trabalhos mais coloridos, trabalhos mais lúdicos, filmes, né? De animação, né? Para que ele entenda, para que isso seja, essa informação seja passada para ele de forma mais tranquila. Então tem que saber essa questão da escolaridade, da faixa etária. O gênero aqui, no caso dessa faixa etária que eu falei, de criança, não importa, né? Não vai importar muito. Então, você vai trabalhar com crianças, então tanto faz se é menino ou menina, vai ser a mesma abordagem. Esse gênero, ele importa muito quando chega na fase adulta. Por exemplo, se você vai vender um tênis, né, ou um sapato, né, principalmente, as mulheres usam sapatos diferentes dos homens, né, isso é óbvio. E a roupa, né, quase tudo é diferente. Né? Aliás, tudo é diferente. Eu acho só a camisa de malha pode ser igual. Mas toda a roupa, né, por causa do corpo, é diferente do homem. Então você tem que saber, na faixa etária, quando é a faixa etária adulta, é importante o gênero. Quando é criança, né, quando é educação infantil, quando é primeiro segmento do ensino fundamental, caso você esteja trabalhando com este segmento, e que o tema tem a ver com isso,
o gênero pouco importa. Estou falando rapidinho, mas aí é só parar, voltar, né? Enfim. E depois é só perguntar nos aplicativos por aí. Bem, que eu faço parte. Então, o nível socioeconômico, importantíssimo, né? Importantíssimo, né? Para você não vender pérola para a pessoa que não tem dinheiro para comprar água, né? Para pagar a conta de luz. Então, cuidado com isso aqui, né? Isso é muito importante. A cidade de origem depende, né? Depende muito, né? Sei lá, se você tiver, por exemplo, uma cidade que é muito fria e você está a fim de vender prancha de surf, então realmente, ou que não tenha praia, né? Você vai para Minas e vai vender prancha de surf, vão rir da sua cara, porque lá não tem mar. Então ele vai falar, você quer que a gente surfe aonde? No Rio? Até dá, né? Mas é difícil, né? Tem pedra, né? Tá? Então, assim, é importante essas informações. Número de convidados, e aí é quando você já está, né, nesse período aqui, nessa parte, né, nesse processo já de convidar pessoas para ver o trabalho, para fazer a campanha. E aí, convidados e convites, né? Por que convidados e convites? Não é a mesma coisa? Não, lógico que não. Tem pessoas que não precisam de convites, elas vão entrar direto, então você não vai fazer convite à toa. Tá? Às vezes tem 30, 40 pessoas dentro de uma festa de 300 pessoas que entram sem convite. São convidados especiais, vai ter lista, vai ter um livro com a lista, lá com o nome da pessoa e ela entra direto. Tá? Então você tem que fazer esse cálculo. Isso aqui tudo tem que fazer, né? Porque tem custos, né? Então é importante. Obviamente você não vai fazer isso agora. Eu queria que você criasse só depois, a gente vai falar sobre isso no final, um evento fictício, mas nos nossos trabalhos, como eu disse, você nunca mais você vai fazer cartaz como antigamente, porque você vai aprender a fazer essa pesquisa antes. Então, no caso de convites aqui, é muito difícil, a não ser que o professor peça alguma coisa nesse sentido. Eu posso até fazer um trabalho assim, né, e você criar convites, etc. E tal. Mas isso aí é outro papo. Vamos aqui. Então, a estimativa de participantes efetivos. Né? Então, são quem realmente vai participar. E aí é importante isso aqui, ó, se há convidados especiais. Né, e quantos são? Por quê? Às vezes eu posso falar assim, eu vou colocar vou trabalhar com gênero, com a faixa etária, com uma escolaridade, com um nível socioeconômico de X, Y, Z, pessoas dessa cidade, mas eu vou convidar, por exemplo, o diretor de uma escola, o presidente de uma empresa importante, uma empresa que vá ajudar a promover essa marca. Né? Então, assim, se eu for convidar essas pessoas, ela sai fora disso aqui, ó. Ela vai ter nível superior ou pós-graduação, a faixa dela, o nível socioeconômico dela é mais alto, normalmente são mais abastados, donos de empresa, pode ser de outra cidade de origem, que pouco importa aqui. E aí você vai colocar a quantidade, vou convidar 4 pessoas especiais que são diretores e presidentes de empresas, tá? Então isso é importante. E aí o perfil desses convidados, por isso, tá vendo? O público-alvo é uma coisa e convidados é outra coisa. Tá? Então os convidados, eles fogem um pouco desse público-alvo aqui. E aí qual serviço será oferecido a esses convidados especiais? Então, por exemplo, você vai fazer aquela mesona, já foi num evento assim, que tem uma mesona grandona, você vai lá, pega um suquinho, pega um refrigerante, os adultos pegam uma cerveja, um champanhe, sei lá. Enfim, depende do evento, né? Tem uns que vão oferecer uísque, prosecco. Então, e aí, existe um lugarzinho lá especial que a gente até brinca, né? Só diretoria? Exatamente. Então, são esses convidados especiais, que às vezes é mais de 4, e aí você vai, além daquela mesa lá para o público geral, né, você vai oferecer algo diferenciado para eles. Né? Não é eles que você tem que conquistar, não é esse público especial aqui que você quer agradar mais. Por que você quer agradar? O público-alvo é o trabalho que você vai fazer, né, para esse público-alvo. Então, você direciona toda a sua criatividade aqui para o público-alvo. Só que essas pessoas aqui especiais, né, esses convidados especiais, são as pessoas que vão pagar, às vezes, por isso. Né? Gostou da sua ideia e vai pagar para você por isso. Então, elas são importantes, elas têm que ser tem que ser conhecidas, né? Você tem que conhecer muito bem essas pessoas e saber o que você vai oferecer.
Por exemplo, uma pessoa, dependendo do nível social e econômico dessa pessoa, ou do nível ou da escolaridade, dependendo do que você oferece, você pode até ofendê-la. Então, cuidado com isso. Então, a gente vai conversar sobre isso com mais detalhes depois, de repente, uma aula online. Mas é só para... você tem que pesquisar isso. E, obviamente, a gente está falando de uma coisa aqui de alto nível, né? Assim, de extrema profundidade. Né? Então, assim, não é o caso de vocês não estão nesse nível de profundidade. Então, é mais para você saber que existe. Né? Obviamente, muitos de vocês já sacam dessas coisas, já entendem. A gente fala, vocês já estão entendendo. Mas fica tranquilo. Né? Vamos lá. Aí, data prevista do evento, né? Alternativa à primeira opção e segunda opção. Por que às vezes você tem primeira opção e segunda opção? Pode acontecer, por exemplo, eventos que dependem do clima, né? Eventos ao ar livre, né? Eventos, por exemplo, a gente falou de surf aqui, os campeonatos de surf, às vezes eles são cancelados porque o tempo está ruim, o mar está ruim, o mar está sem onda, né? Então é cancelado. Então eles colocam a primeira etapa, a primeira data, né? Seria dia tal, e a segunda, sei lá, uma semana depois, segunda, de acordo com a meteorologia. Então, às vezes, esse evento pode ter duas datas a serem confirmadas. Tá? Isso é só para entender do que se fala, não é tão importante aqui para o nosso caso, mas é importante você saber que existe isso também. Né? Duração de dias do evento, aí se você for um evento simples, é um dia só, não precisa colocar número de horas, né? Que você coloca só que é um dia. O local, né, que vai ser realizado, salão nobre, né, tal, do clube, né, do clube naval, do clube, enfim. E aí você vai colocar o endereço. E que tipo de divulgação, né? Isso aqui é importante, né? No caso da coisa que vocês fazem pouco, né? Então, como a gente está falando de cartazes também acadêmicos, né, cartazes da escola, por exemplo, é importante... eu retornei porque ficou faltando esse pedaço aqui. Acho que o vídeo cortou, não sei. Mas vamos lá, divulgação, né? A divulgação, o que eu havia falado e que não foi gravado, é a questão da divulgação, às vezes, dentro da própria escola, né? Nos cartazes que poderiam ser feitos na escola. Então, eu acho muito interessante quando você... Por exemplo, você vai fazer uma apresentação de um trabalho e aí você cria um cartaz, né? E aí eu até fiz aqui um modelinho. Você cria um cartaz e aí coloca esse cartaz assim no corredor da escola. Dia tal vai ter a apresentação do grupo tal, né? Você coloca o nome do seu grupo, o grupo alfa, o grupo beta, enfim. E você divulga isso, né? Isso é muito interessante. É interessante para quê, né? A primeira coisa é informar aos outros colegas o que você está fazendo, a sua produção como aluno, né? A segunda é a troca, né? Porque quanto mais pessoas assistem ou escutam você falar, ou têm acesso àquilo que você vai falar numa palestra, ou na verdade não numa palestra, né? Mas numa apresentação de trabalho escolar, quanto mais pessoas, melhor, né? Porque você tem uma troca melhor. No caso, quando você abre perguntas, né, as perguntas, às vezes, do público, das pessoas que não participaram da construção daquele trabalho, vão te ajudar a entender melhor o trabalho. Eu vejo, assim, muitos alunos que, quando é aberto a perguntas, eles pedem até os colegas para não perguntar nada, né, ou não pergunta nada para mim, não. E isso é um grande erro, né, porque a gente aprende, né, quando... Às vezes a gente fica até meio sem graça, né, quando pergunta, mas é parte do aprendizado, né? Você precisa passar por isso, tá? Então, a questão da divulgação, no caso aqui eu abri um parênteses para falar que ele estava falando do trabalho, e aí foi cortado a gravação, acho que eu cliquei sem querer aqui. Então, o trabalho escolar, ele pode ser usado, essa divulgação, deste modo, né? Antecedendo a data do evento, você coloca um cartaz falando o que você vai falar. Né? No caso que a gente deu o exemplo de uma feira de ciências. Agora, na questão da publicidade, né, como essas informações do evento, essa divulgação você pode trabalhar nas mídias sociais. Hoje em dia, são os principais meios de comunicação
de divulgação de um evento, de um trabalho, de uma marca, são as mídias sociais, seja Instagram, seja o Facebook, Twitter, WhatsApp, enfim, né? Mas no caso, essas mídias, essas três que eu citei primeiro, né? São as principais, né? O Facebook, o Instagram e o Twitter. E é porque o WhatsApp é uma coisa muito mais de grupos fechados, né? Então, se você não tiver uma quantidade de pessoas nesses grupos, você não vai divulgar. E no caso do Instagram, do Facebook, você às vezes tem centenas, milhares de seguidores, principalmente quando é uma marca famosa, uma empresa, né? Então ela tem muitos seguidores. E aí todo hashtag relacionado a esta empresa atrai milhões de pessoas, então é importante. Não que todas as pessoas vão ao evento, mas pelo menos ficam sabendo. Isso é bom, né? A marca precisa ter visibilidade, né? A marca não pode ser escondida. Então, os meios de divulgação, o principal são os meios digitais, né? Das mídias, das redes sociais, das mídias de redes sociais e das mídias tradicionais também, que são elas, rádio e TV. Parece antiquado, né? Se divulgar em rádio, né? Mas às vezes funciona muito, né? Funciona muito bem. Dependendo do evento, dependendo da faixa etária, dependendo do nível socioeconômico. Então, assim, às vezes a rádio funciona muito bem, né? A gente tem muitos ouvintes aí de rádio no Brasil até hoje, né? Tem várias rádios que fazem sucesso por décadas, né? Rádio Antena 1, Rádio Cidade, voltou, fechou umas 2 vezes, voltou. Então, assim, tem várias outras rádios, mas, enfim, Transamérica, né? Enfim, as rádios, elas são um veículo de comunicação importante. E a TV, né? A TV, normalmente a publicidade foge da TV, a não ser que seja uma empresa multinacional, porque veicular seria colocar propaganda na TV, nos horários importantes, nos horários nobres, é muito caro, né? Então, por isso, muitas empresas preferem não divulgar na TV e divulgar nas suas redes sociais, que às vezes dá mais resultado do que as TVs fechadas, né? Por exemplo, uma publicidade no horário do Jornal Nacional custa milhões, né? Então, assim, que sabe que tem muita gente assistindo, né? Enfim. E aí você tem também os mais tradicionais e antigos, que são os cartazes, né? Um deles é o outdoor, né? Que é aquele cartaz grandão que é colocado nas fachadas de prédios, né? Tem prédios grandes que colocam esses cartazes em estradas. Isso é mais, às vezes, para fixar a imagem, né? O logo, né? Quando você está fazendo a divulgação do logotipo. Então é importante que você passe assim, veja rapidamente, está de carro, está passando, está no ônibus, e você olha rapidamente ali o logotipo daquela empresa e fala, olha lá, mãe, é o logotipo da Nike, é o logotipo da Adidas, da Coca-Cola, enfim. Você olha rápido e você consegue ver aquele logotipo. Então é mais para divulgar a imagem do que divulgar um evento. Então o evento seria interessante colocar em cartazes menores, né, onde a pessoa está esperando, num ponto de ônibus, chama de bus door, né, que são, em vez de ser outdoor, são os bus doors, que são aqueles cartazes que ficam dentro das cabines para espera, né, do ônibus. Não sei se vocês têm isso aí. Aqui tem muito, né? Ela é de acrílico, então às vezes ela vai até passando, ela é iluminada. Então esse bus door funciona bastante, porque a pessoa está parada, está sem fazer nada, esperando o ônibus ali, ela olha. Quando não está no WhatsApp ou no Facebook, ela olha lá para o bus door e vê, por exemplo, se é uma coisa interessante, um evento interessante, ela vai ler. Em metrô também, estação de trem, né? Se coloca, dependendo do evento, aí vai o socioeconômico, né? A origem, né? A faixa etária, né? Aquilo que eu falei, né? Assim, dependendo de onde você vai vincular, às vezes você vai jogar dinheiro fora. De repente você coloca um evento para o trem e o público que é o público-alvo não é o pessoal que pega trem. Então, é muito importante isso. Então, assim, de modo geral, são esses meios de divulgação. E o que eu gostaria que vocês fizessem, que ficou faltando aí, que a gravação foi cortada, é o seguinte, tenta fazer um evento fictício, né? Pode ser uma marca famosa, pode ser uma marca criada por vocês. A gente já criou o logotipo, vocês já me apresentaram alguns logotipos do próprio nome. Tenta criar um evento, ou até mesmo um evento escolar. Algum professor pediu algum trabalho que é para apresentar cartaz, então sim, ou cartaz, ou até o trabalho escrito. Então, volta a esse trabalho, mesmo que já tenha feito, volta a esse trabalho e procura
tenta adaptar esse briefing, né, esse resumo de informações a esse trabalho. Vê se melhora o trabalho. Eu tenho certeza que vai melhorar. Né? E tenta fazer uma divulgação disso. Né? Você vai apresentar o trabalho dia tal, entreguei o trabalho dia tal. Enfim, você tem que divulgar, né? Você é um produto, você é uma marca também, né? Então você está divulgando a sua empresa, na sua empresa no sentido de os seus atos, os seus feitos, né? Então, assim, é legal isso como treinamento, tá? Então é isso, fica aqui essa aula sobre briefing, né? Eu vou fazer mais nesse formato, né? Formato de aula gravada, bem descontraído, não vou fazer nada muito formal, porque é só para vocês mesmo. Então, por enquanto eu vou ficar nesse formato, nesses moldes aqui de gravação e coloco o link para vocês verem depois. Mas depois a gente volta para a aula presencial. A vantagem para mim desse modelo é que eu posso fazer a gravação a qualquer hora do dia, em qualquer momento, não preciso separar um local, um horário para fazer isso. E às vezes eu tenho tido problema em relação a isso. Problemas técnicos, problemas familiares, enfim, às vezes fica complicado de determinada hora parar tudo, né, fechar, que eu faço na sala, né, fechar a sala para fazer isso. Esse é um detalhe pessoal, é só para dar uma satisfação a vocês que vocês merecem, tá bom? Fiquem bem, tudo de bom e até a próxima.